Olá, alunos! Agora eu vou explicar a resolução do exercício 2, lá da página 79, que vai falar do inventário permanente, então, no caso, a utilização das fichas de controle de estoque. Então, eu vou explicar aqui como que foi apresentada a resolução dele no próprio gabarito aqui do livro, tá bom? Então, a empresa Gutamoc Indústria e Comércio Limitado produz guarda-roupas. No mês de fevereiro, a empresa consumiu madeira na produção conforme a movimentação registrada abaixo. Então, aqui a gente não está falando de movimentação de mercadorias no sentido de saída de venda, né, como uma mercadoria. A gente vai utilizar essa madeira no departamento produtivo, mas a ideia é a mesma. Quando houver compra, entra mercadorias no estoque. Quando houver saída para a produção, tem a saída na ficha de controle de estoque. No caso de uma empresa comercial, no momento da venda, teria a saída, né? Então, a ideia de movimentar, entrar e sair do estoque é a mesma situação. Então, nós temos as seguintes movimentações. No dia 2, compra de 80 metros de madeira no valor de R$50. No dia 18, compra de 20 metros de madeiras no valor de R$55 o metro. No dia 18, consumo de 60 metros de madeira. Então, eu vou ter que requisitar esses metros aqui que eu havia comprado. No dia 24, mais uma compra de 30 metros, né? Agora a R$60 o metro. E no dia 26, consumo de 40 metros de madeira. Então, foi essas as movimentações do estoque. As compras provocaram entrada no estoque. Os consumos aqui vão provocar a saída da madeira do estoque. A empresa mantém inventário permanente nos estoques, ou seja, ela utiliza a ficha de controle de estoque. Além da madeira, houve custos com mão de obra, energia, depreciação, tintas, perfazendo R$350 mil. Então, além da matéria-prima, que é a madeira, os outros custos totalizaram R$3.500. Caso o estoque se fosse controlado pelo critério PEPs, a empresa lucraria R$4.000. Então, o primeiro critério que a gente vai tomar como base para calcular o resultado final vai ser o PEPs, porque através desse valor aqui, nós vamos encontrar a receita da empresa, porque a receita menos os custos nos dá o lucro. Como nós já temos o lucro pelo método PEPs, a gente consegue então encontrar a receita. Mas na hora que a gente estiver calculando vai ficar mais claro, tá? Pede-se para elaborar a ficha de controle de estoque e calcular o lucro bruto para cada um dos critérios de avaliação. Primeiro PEPs, depois o EPS, depois a média ponderada e pede aqui por fim um quadro comparativo dos custos, né, dos métodos utilizados aqui na letra A, B e C. Bom, eu já vou explicar a resolução desse exercício direto no gabarito, porque já tem a ficha de controle de estoque. Talvez o que esteja difícil para vocês aí é identificar essas informações lá no gabarito. Então, eu vou auxiliar vocês a compreender. Então, deixa eu ir aqui no gabarito da atividade 2, olha só. Letra A. O que era a letra A? Era para a gente pegar aquelas movimentações, compra, consumo, e elaborar a ficha de controle de estoque pelo método PEPs. O que é o método PEPs? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, na hora de a gente dar baixa nos consumos de matéria-prima, é o primeiro estoque que entrou que nós vamos dar baixa primeiramente. Então, olha só. A ficha de controle de estoque sempre vai ter essa carinha aqui em cima, né? Uma data, o histórico, que é onde a gente vai colocar se foi compra, se foi consumo, se foi, né, venda, no caso de uma mercadoria. Colunas de entrada indicando quantidade, valor unitário e valor total. Colunas de saída identificando quantidade, valor unitário e valor total. E o saldo final também identificando quantidade, valor unitário e valor total. No dia 2, a empresa efetuou uma compra de 80 metros a R$50, totalizou R$4.000, certo? Né? Então, depois dessa compra, ela ficou com um saldo de 80 metros a R$50. Beleza.
No dia 18, a empresa efetuou uma nova compra, agora de 20 metros a R$ 55. 20 vezes 55 dá R$ 1.000,100 de valor total. Detalhe, como a gente está falando aqui primeiramente pelo método PEPs, aqui no saldo final eu sempre vou ter que manter separado os lotes de valores diferentes. É por isso que eu não peguei os 80 metros e somei com os 20 que eu comprei agora, né? Porque cada um tem um valor unitário diferente. Então, é como se fosse assim, depois dessa segunda compra que aconteceu aqui no dia 18, eu ainda tenho no meu estoque 80 unidades a R$ 50, mas agora eu tenho também 20 unidades a R$ 55. É por isso que eu tenho 2 lotes aqui de saldo final. Aí ele diz o seguinte, saíram 60 unidades, né? Foi consumidas 60 unidades no dia 18. Se eu estou utilizando o método PEPs, o primeiro lote, ou seja, o lote de valor mais antigo, é o primeiro que eu vou dar baixa. Qual que era o primeiro lote que nós tínhamos aqui? O lote de 80 unidades a R$ 50. Então, é esse valor unitário que eu vou utilizar para calcular os materiais que foram consumidos. Então, não foram consumidos 60 metros? Ao valor do primeiro lote, então 60 metros vezes R$ 50, R$ 3.000 de consumo nesse dia 18. Aí o que aconteceu? Esse primeiro lote meu diminuiu a quantidade. Eu tinha 80, mas saiu 60, sobrou apenas 20 metros a R$ 50 no saldo de R$ 1.000. Mas eu ainda tenho aquele lote de 20 metros a R$ 55. Então, eu repito ele aqui, porque eu tenho esses 2 lotes, só que agora o primeiro em menor quantidade. Aí, no dia 24, a empresa fez mais uma compra, agora de 30 metros a R$ 60 o metro, deu 1.800. Então, perceba que agora eu tenho 3 lotes diferentes aqui no meu saldo. Um lote de 20 metros a R$ 50, um lote de 20 metros a R$ 55 e um lote de 30 metros a R$ 60. Aí no dia 26 apareceu lá consumo de 40 metros, mas eu estou trabalhando o método PEPs, então eu vou ter que dar baixa primeiro no primeiro lote, né? Qual que é o meu primeiro lote? Esse que tem 20 metros, mas espera aí, eu não requisitei 20 metros, eu requisitei 40, então o que eu vou fazer? Eu vou dar baixa no que eu tiver do primeiro lote, então olha só, 20 metros a R$ 50. O que faltou eu vou buscar no lote seguinte, que foi 20 metros a R$ 55. Então, o total da minha saída aqui nesse dia 26 vai ser de R$ 2.100, porque eu tenho que somar essas 2 saídas porque foram de lotes diferentes. Esse total aqui vai ser o custo da minha matéria-prima consumida no mês. Lembra que na questão D, ele pede um quadro comparativo porque ele quer saber o lucro? Como que a gente calcula o lucro? O preço de venda menos o custo da mercadoria vendida, né? Ou no caso da mercadoria consumida, menos os outros custos. Então, no total aqui de custo direto, né, pelo método PEPs, a gente somaria 3.000 mais 1.000 mais 1.100. Então, deu R$ 5.100, né? Depois a gente vai ver no quadro comparativo. Já vou até lá no quadro comparativo agora para ficar mais fácil. Olha só, 5.100 de custos direto, que foi R$ 3.000 de custo, R$ 3.000 no primeiro consumo, mais 2.100, que foi aquele que nós demos baixa em 2 lotes, então 5.100. Lembra que aí de custos indiretos, lá no enunciado falava que a produção consumiu mais R$ 3.500 de custos indiretos e teve um lucro de R$ 4.000. Isso significa que ela teve uma venda de 12.600, né? Porque se eu pegar o 12.600 menos os 5.100 de custo direto que eu achei na ficha de controle de estoque, menos os 3.500, eu vou ter um lucro de R$ 4.000.
Então, esses 12.600 que nós encontramos agora é o mesmo que nós vamos utilizar depois para ver a diferença do lucro, né? Então, pelo método PEPS, a empresa alcança um lucro de R$ 4.000. Vamos ver agora o método UEPS, né? Que agora ele ficou meio separadinho, ficou esquisito, né? Mas não tem problema. Então, no dia 2 teve uma compra, aqui a mesma ideia, né? 80 unidades, então ficou com saldo de 80 metros, perdão, a R$ 50. No dia 18 teve mais uma compra de 20 metros a R$ 55. Aqui no dia 18 eu passo a separar os lotes de valores diferentes, olha só. Porque agora eu tenho um lote de 80 metros a R$ 50 e um lote de 20 metros a R$ 55. A diferença inicia agora na hora do consumo. Deixa eu puxar aqui que a gente vai ter que comparar essas duas linhas. No dia 18, a empresa fez uma requisição de 60 metros de matéria-prima. Só que agora eu estou falando do método UEPS, ou seja, o último lote que entrou é o primeiro que eu vou dar baixa. Então, se eu olhar aqui nos meus saldos, olha só, eu tenho 80 metros aqui, 20 metros aqui. Qual que é o meu último lote? O de 20 metros a R$ 55. Então, é ele que eu vou dar baixa primeiro, né? Mas eu não requisitei só 20 metros, eu requisitei 60. Então, o que eu faço? Agora eu faço a ordem inversa. Eu pego o último lote, retiro tudo que tem nele, o que faltar eu busco no lote anterior. Então, eu vou dar baixa em 20 metros desse último lote a R$ 55 e vou buscar mais 40 metros do lote anterior, que é esse aqui, né? Que estava a R$ 50. Então, esse vai ser o custo do meu primeiro consumo, R$ 3.100. O que sobrou de saldo? Sobrou saldo apenas no primeiro lote, né? Que o segundo aqui a gente já consumiu, já deu baixa nele por completo, né? Porque foi o último que entrou, o primeiro que saiu, não sobrou nada dele, sobrou só do lote a R$ 50 por metro. Então, sobrou 40 unidades, 40 metros a R$ 50. Aí no dia 30, no dia 24, teve mais uma compra de 30 metros a R$ 60. Então, novamente, eu separo os lotes de valores diferentes, né? Então, eu tenho 40 metros a R$ 50 e 30 metros a R$ 60. No dia 26, teve o consumo de 30 metros, lembrando que eu vou sempre pegar do último lote, né? Então, eu vou pegar aqui os 30 metros. Ah, mas perdão, a requisição foi de 40 metros, né? Então, eu vou dar baixa primeiro em 30 metros a R$ 60, que é o meu último lote. O que faltou eu busco no lote anterior. Então, mais 10 metros ao custo de R$ 50, que esse lote anterior, cada unidade, cada metro custava R$ 50. Então, aqui deu um custo nesse segundo consumo de R$ 2.300. E sobrou aqui no meu estoque apenas 30 metros a R$ 50, né? Então, no final, o custo total pelo método do UEPS vai ser 3.100 mais 2.300, 4.400, acho que é isso, 5.400, né? Então, ó, total de custos direto pelo método UEPS, 5.400. Pelo PEPS, nós já descobrimos que a venda foi de R$ 12.600, né? Porque daí gerava um lucro de 4.000. Pelo método UEPS, se a gente pegar 12.600 de venda, menos 5.400 de custo direto, menos 3.500 de custo indireto, o lucro pelo método UEPS cai para R$ 3.700. Então, olha só como é importante adotar um critério de avaliação do estoque, porque critérios diferentes vai gerar resultados, lucros diferentes, pessoal, né? E lembrando que isso é uma questão de organização para valores, não necessariamente de unidades físicas. Na hora que eu fui lá, eu peguei a madeira, tanto faz de qual lote que era a madeira fisicamente. Mas na contabilidade, na planilha, aqui na ficha de controle de estoque, o valor tem que ter um critério para ser dado baixo. O que seria esse critério?
Eu dou baixa no valor mais antigo, eu dou baixa no valor mais recente, ou eu calculo uma média, que é isso que nós temos aqui na questão C. Quando a gente calcula uma média, a gente não vai precisar aqui no saldo final deixar separados lotes de valores diferentes, porque a gente vai sempre calcular um valor médio. Como que funciona então? Ó, no dia 2 teve uma compra, né, de 80 metros a R$50, ficou com saldo. Essa primeira linha é sempre igual para todas, né, porque é a primeira compra, não interferiu valores diferentes nem nada. No dia 18, eu fiz uma nova compra de 20 metros, mas agora R$55. Se eu estou utilizando o método da média, eu não preciso separar o primeiro do segundo lote, eu vou calcular um valor médio. Como que a gente calcula o valor médio? A gente soma as quantidades, soma os valores e divide o valor total pela quantidade total, aí a gente encontra um custo médio. Então, o que seriam as quantidades? Ó, eu tinha 80, comprei mais 20, então eu fiquei com 100 unidades no estoque. As minhas 80 unidades valia 4.000, mas eu comprei mais 20, que custou 1.100, então a somatória em valores deu R$5.100. Se eu pegar R$5.100 e dividir por 100, o meu custo médio vai ser 51. Então, agora eu não preciso optar por lote, né? Por primeiro ou último lote. Eu já tenho o valor unitário médio e é ele que eu vou utilizar para dar baixa no meu estoque. Então, no dia 18, quando houve um consumo de matéria-prima, então eu vou dar baixa, né? Porque saiu do estoque ao custo médio que eu calculei, que era de 51. Ó, o 51 daqui veio para cá. 60 metros a R$51, R$3.060. O que sobrou do estoque? Né? Eu tinha 100 metros no total, saíram 60, sobrou 40. Custavam no total 5.100, saiu 3.060, sobrou 2.040. Se eu pegar 2.040 dividir por 40, vai manter os mesmos R$51 de custo médio, né? De custo unitário médio. Então, é assim que funciona a média, a gente calcula um valor. No dia 24, teve uma compra, né, de mais 30 metros a R$60, foi para 1.800. Agora, eu vou novamente calcular um preço médio. Então, se eu tinha 40 metros no estoque, eu comprei mais 30, totalizou 70. Se eu tinha R$2.040 em estoque, somei mais 1.800, totalizou 3.840. Se eu pegar 3.840 e dividir por 70, o meu preço unitário subiu um pouquinho, ó, foi para 51,857, R$51,86, por exemplo, né? Na última venda, que aqui não teve, na verdade, o último consumo, que era de 40 metros, né? Basta eu colocar aqui nas colunas de saída 40 metros vezes 51,86, que é o novo custo médio, eu vou encontrar o valor dessa segunda saída, né? Mas aqui o exercício traz o valor total, né? Daria essa segunda saída, teria um custo de 2.194, então de custo direto 5.254. Os custos indiretos permanecem o mesmo, porque o método ele só vai interferir no valor da matéria-prima ou do material secundário, né? O método que eu falo, se é PEPs, UEPs ou a média. Então, nesse tipo, a gente teria um lucro de R$3.845. Perceba que ele é uma média, ó, ele não é tão alto quanto o PEPs e ele não é tão baixo quanto o UEPs, né? Então, o lucro ficaria intermediário aqui. Então, era isso, pessoal, nessa comparação aí dos métodos, né, do PEPs, UEPs e da média ponderada móvel.